Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial promovido pela DCO através da sua divisão de compras e serviços. Nesse vídeo, iremos demonstrar como realizar uma solicitação de cadastro de item serviço no sistema CIPAC. Cabe lembrar que esta ação é muito importante, pois garantirá que os itens, materiais ou serviços estejam disponíveis no catálogo do CIPAC e estes poderão ser requisitados no momento do planejamento das contratações da sua unidade. O nosso objetivo é promover e incentivar a atualização constante do catálogo no CIPAC. Entendendo a importância, vamos à prática. Primeiramente, acesse o sistema CIPAC colocando seu login e senha. Acesse o portal administrativo na barra superior à direita e dirija-se à esquerda para o menu Requisições. Role até o submenu Catálogo de Materiais e Serviços. Note que esse submenu possui 4 ações distintas. Acompanhar solicitação de cadastro de materiais e serviços. Aqui você poderá acompanhar o status da solicitação de cadastro de item ao catálogo do CIPAC, observando o seu atendimento ou pendências. Consultar material/serviços. Nesta opção, é possível consultar os itens, materiais ou serviços que já estão vinculados ao catálogo do CIPAC, bem como observar as suas particularidades, como descrição, unidade de medida, código CATMAT ou CATCER, e também saber se o item pertence ou não à agenda. Listar minhas solicitações de cadastro. Nesta opção, é possível fazer um relatório dos itens que você solicitou o cadastro no CIPAC. Solicitar cadastro. É nesta opção que iremos solicitar o cadastro de itens ao catálogo do CIPAC. Ao clicar Solicitar cadastro, note que aparecerá uma tela para consulta de itens no catálogo. Essa é a mesma tela do Consultar material/serviços, submenu comentado anteriormente. É importante, antes de solicitar o cadastro do seu item, realizar uma consulta prévia ao catálogo existente no CIPAC, para certificar-se que o item não está cadastrado. Por isso essa tela de consultas apareceu, para evitarmos a duplicidade de itens no cadastro do CIPAC. Observe que há vários parâmetros que você poderá utilizar para realizar sua pesquisa. Eles podem ser utilizados de forma isolada ou combinada. Vamos verificar cada um deles. Período de cadastro do item. Aqui você pode informar um período de cadastro do item a ser pesquisado. Podemos colocar como exemplo o período que realizaremos os cadastros de itens, janeiro até julho de 2020. Código do CIPAC. Caso você tenha essa informação, poderá ser utilizada. Código do CATMAT ou CATCER. Caso você escolha esse parâmetro, irá retornar todos os itens que possuem o CATMAT pesquisado, como os CATMAT genéricos, por exemplo. Denominação. Trata-se do nome principal que identifica o item, como limpeza de fossa, confecção de camisas, entre outros. Especificação. Você poderá descrever neste campo a especificação básica, principal ou integral do item a ser pesquisado, mas a sua pesquisa deverá estar com a exata descrição para retornar um resultado eficiente e satisfatório. Por esse motivo, que sugerimos realizar a busca pelo campo Denominação do item para realizar as análises dos resultados obtidos satisfatoriamente. Grupo de material. Nesse parâmetro, você poderá informar numericamente o grupo de material a ser pesquisado. Por exemplo, 3983. Trata-se do serviço de cópias e reprodução de documentos. Você também pode informar exatamente ou parte do nome desse grupo de material. Por exemplo, serviços de cópias.
Nesse quesito, retornará uma relação de itens cadastrados no catálogo que pertencem a esse grupo de material pesquisado. De posse dessa informação, você poderá observar se o item está ou não cadastrado ao catálogo do CIPAC. Participa da agenda. Clicando neste parâmetro, irá mostrar a relação de todos os itens, materiais ou serviços que fazem parte da agenda de contratações e que já possuem cadastro no catálogo. Nesse quesito, devolve várias páginas da pesquisa em ordem alfabética dos itens. Caso seja usado, deve-se analisar o resultado, caso a caso. Para exemplificar este tutorial, iremos utilizar o parâmetro denominação na busca do item a ser cadastrado. Lembre-se de marcar apenas o parâmetro de pesquisa que você irá utilizar, para não retornar com erros. Para o exemplo deste vídeo, solicitaremos o cadastro do serviço para impressão de livros. Agora aperte no botão Buscar. Observe que o sistema retornou todos os itens cadastrados que possuem essa denominação. Neste caso, analise cada um dos parâmetros para averiguar se o seu item já está cadastrado. O ícone mais ao lado da denominação revela sua descrição detalhada. Aperte para observar mais detalhes. Após a análise e caso não seja encontrado o item desejado no catálogo, você está apto a solicitar o cadastro do referido item, clicando no botão Solicitar cadastro de materiais ou serviços. Apareceu todas as opções de tipo de material e serviços disponíveis para cadastro. Para este tutorial, vamos nos ater apenas aos tipos de serviço. Neste caso, temos as seguintes opções: serviço pessoa jurídica, locação de mão de obra, serviços de TIC com emprego de material e obras e instalações. Observe que cada opção apresentada há uma breve explicação ou exemplos referentes ao tipo de serviço. É importante ler essas informações para escolher aquele que melhor se identifica ao seu item. Escolha o tipo de serviço condizente com a natureza do item a ser cadastrado. Os serviços pessoas jurídicas trata-se da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos serviços de tecnologia da informação, os TICs, tais como assinaturas de jornais e periódicos, locações de imóveis, serviços de divulgação, impressão, encadernação, emolduramento, dentre outros. Os serviços relacionados à locação de mão de obra têm por objetivo atender às necessidades transitórias de substituição de pessoal regular e permanente, ou acréscimo extraordinário de serviços, através de contratos que especifiquem o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. Por exemplo, os contratos de limpeza, higiene, vigilância, entre outros. O item serviço de TIC são aqueles prestados por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da administração pública relacionados à tecnologia da informação. Por exemplo, outsourcings de impressão, tratamentos de dados, locação de equipamentos de TIC, dentre outros. Já os serviços de TIC com emprego de material referem-se aos serviços de TIC que precisam incluir materiais aos serviços prestados. O tipo de serviço obras e instalações registra o valor da realização de despesas com obras em andamento, benfeitorias e instalações que sejam incorporadas ao imóvel. Vale destacar que antes de você solicitar um cadastro de item relacionado aos tipos locação de mão de obra e obras e instalações, deve haver uma consulta prévia à CINFRA. Essa situação cabe também aos tipos de serviço de TIC, em que se deve consultar previamente o CETIC, pois normalmente são apenas esses setores os responsáveis por requerer o cadastro de itens para esses tipos de serviço, respectivamente. Então, vale a pena consultá-los antes de solicitar o cadastro. Para o nosso exemplo, o item impressão de livros
será classificado como pessoa jurídica. Então, clique no quadro correspondente. Note que apareceu uma relação em ordem alfabética das naturezas de despesas disponíveis para este grupo de material, serviço pessoa jurídica. É importante observar que a natureza de despesa atrelada ao item impactará no empenho dele futuramente. Por isso, atenção no momento da escolha é imprescindível. Observe que no quadro de cada natureza de despesa há exemplos de itens e definições que devem ser verificados e analisados para poder selecionar o mais adequado para o cadastro do seu item. Então, observe as suas especificidades. Continuando com o nosso exemplo, trata-se do código 3963, Serviços Gráficos e Editoriais. Então, é só clicar na seta verde que está à sua direita. Agora, você terá que preencher as informações desse item conforme o formulário. Atenção para as dicas de preenchimento. Toda a informação colocada nesse formulário deve estar em caixa alta. Note que o grupo de material escolhido na página anterior já estará vinculado ao seu item. No campo Denominação, você deverá colocar o nome que identifica o serviço de forma objetiva e contendo as informações pertinentes relacionadas ao item. Então, procure descrever de forma utilitária a diferenciar de outros itens que já possuem cadastro no CIPAC. Você pode inserir algumas informações, combinadas ou não, como cor, composição do material, metragem, forma, características, gramaturas. Para o nosso exemplo, ao digitar a palavra impressão de livro, o sistema identificou a existência de itens com esta mesma denominação. Então, o seu cadastro deverá ser diferente dessa descrição sugerida. Poderíamos cadastrar como denominação impressão de livros coloridos com até 200 folhas, desde que essa característica seja relevante e imprescindível para o seu item. Mas lembre-se, procure ser sucinto e objetivo na denominação. Deixe o detalhamento para as especificações. Para o nosso exemplo, utilizaremos como denominação apenas impressão de livros colorido em triplex. Clique fora para poder prosseguir e salvar a sua denominação. Agora, escolha a unidade de medida mais adequada. Observe que já existe uma relação de unidades de medidas cadastradas. Opte pela que melhor representará o seu item. Caso você não encontre, entre em contato com a DICS através do WhatsApp ou e-mail que estarão na descrição deste vídeo. Nos itens serviços, você poderá considerar o agrupamento, por exemplo, por lote, que resultam em confecções do objeto de mesma natureza, de mesmo modelo. No nosso exemplo, colocaremos o lote como unidade de medida. No campo valor estimado, você poderá atribuir um valor encontrado em uma pesquisa informal em sites, por exemplo. Esta informação é apenas para a base de custo. No nosso exemplo, colocaremos R$200. Para inserir o CATSER, você deverá realizar uma consulta, clicando no link CATMAT CATSER. Mesmo que você já tenha esse código CATSER, sugerimos confirmar as informações, também clicando nesse mesmo link. Assim, você verificará se este código ainda está ativo e apto para o uso. O link te direcionará para a busca avançada do catálogo de materiais do Comprasnet. Então, você poderá consultar pelo CATSER descrevendo o item. Importante identificar aqui se o tipo é serviço na busca, para trazer apenas os CATSER relacionados a serviços. No nosso exemplo, escreveremos impressão de livro. Observe que apareceu uma relação de itens contendo as palavras pesquisadas. Basta avaliar para escolher aquele que mais se adequa ao seu item. Aqui escolheremos o item
19275, pois está relacionado à impressão de obras públicas e livros, descrição bem próxima do item que estamos pesquisando. Note também que na pesquisa do código CATSE retornou uma especificação do item. Observe essas informações, pois você poderá utilizá-las para complementar as suas especificações. Perceba que ao clicar na seta à esquerda, próximo ao código CATSE, você tem informações da unidade de medida e natureza de despesa que estão relacionadas ao seu código CATSE. É importante observar essas informações para escolher uma delas no seu cadastro. Note, inclusive, que a natureza de despesa escolhida lá no CIPAC está condizente com este CATSE, pois é a mesma natureza de despesa. Então, poderemos utilizar esse CATSE de forma satisfatória. Copie, então, o código e volte para a aba do CIPAC, para colar no campo CATSE. Atenção! A correta informação do CATSE garantirá uma contratação eficiente posteriormente do seu item. Para o campo especificação, a atenção deverá ser redobrada para os quesitos das especificações do seu item. É importante o detalhamento dos serviços para que possam refletir a real necessidade da contratação. Você poderá complementar suas especificações com aquelas encontradas na pesquisa no Comprasnet. Porém, normalmente, essas informações são muito genéricas. Tome cuidado para evitar informações divergentes, conflitantes ou que sejam muito gerais. Para utilizar as informações do Comprasnet, volte na aba e copie e depois cole a informação. Como já explicado anteriormente, a especificação trata-se do detalhamento criterioso do item, de forma a atender à necessidade. Como a descrição do Comprasnet é genérica para o meu item pesquisado, colocarei as seguintes informações: colorido 4x4, em papel triplex, em lotes de 50 unidades. Poderei colocar mais informações aqui, como tipo de lombar, gramaturas nas páginas, por exemplo. Por isso, cabe também realizar uma pesquisa no mercado para certificar a correta especificação do seu item. Outra questão a ser observada é a quantidade que um lote deveria ter, já que escolhemos como unidade de medida o lote. O campo link de busca deverá ser informado. No nosso exemplo, como buscamos no site do Comprasnet, devo copiar o endereço do navegador, voltar para a aba de cadastro e colar neste campo. Até aqui, preenchemos os campos obrigatórios, esses identificados com asterisco. Nossa sugestão é observar os demais campos deste cadastro e preencher na medida do possível todos eles. Assim, auxiliará na análise posterior desse item. Por exemplo, o campo aplicação do material, que servirá para exemplificar qual a utilidade, local de uso, forma ou periodicidade do serviço. Apesar de não ser obrigatório esse quesito, irá nos auxiliar na análise do cadastro, permitindo a eficiência da sua solicitação. Por exemplo, para o item impressão de livro, você poderia identificar o seu uso para registro de artigos científicos da unidade requisitante. No campo Sugestão de fornecedor, não é preciso preencher. Foto do material. Se você tiver, melhor inserir como anexo. Em alguns casos, facilitará o entendimento da análise e poderá servir de ilustração do catálogo, caso seu item seja aprovado. Se você tiver algum orçamento do serviço, pode anexar nesse campo, mas ele não é obrigatório. Depois da inserção das informações, clique em Solicitar cadastro para que sua solicitação seja enviada à DICS. Você poderá anotar o número da sua solicitação para controle.
Precisando solicitar outro cadastro de item de material ou serviço, você pode apertar em Nova consulta de material e refazer os passos. Atenção! Esse procedimento é apenas uma solicitação de cadastro. As informações cadastradas até aqui serão objetos de análise da DICS e até da DFC. Portanto, poderá ou não ser aprovado o seu cadastro. Lembre-se, quanto mais informações tiver o seu pedido de cadastro de itens de serviço, melhor e mais eficiente será a sua análise e, consequentemente, você irá adquirir itens que realmente atendem à sua necessidade. Ficamos por aqui. Até a próxima e boas compras!